noite. Paz a todas. Glória a Deus por mais uma noite, por mais uma live, por mais uma reunião. Antes de começar a palavra, eu gostaria de pedir para a pastora Fabiana estar orando por nós. Amém. Pai maravilhoso, Pai de alegria, Pai de bondade, Pai de perdão, Pai misericordioso. Eu te louvo, Senhor, pela vida dos meus irmãos que estão aqui hoje conosco, papai. Eu te louvo, Senhor, porque nós estamos aqui, escolhemos a melhor parte, escolhemos estar aos teus pés. Obrigada pela vida da Jana, que prontamente disse sim ao chamado de ministrar algo que recebesse do Espírito Santo para nós. Pai, usa a tua filha de forma poderosa e que venha a ser sementes maravilhosas que venham ser plantadas nos nossos corações e venham render frutos na proporção de 100 por 1, Pai. Em nome de Jesus, nos guarda, nos dê entendimento, repreenda tudo aquilo que não for o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu vou falar sobre a cura da lepra de Naamã. Segundo a Reis, capítulo 5. Pode abrir, por favor. Posso ler? Segundo a Reis, capítulo 5. Eu vou ler só um trechinho, mas na hora que eu estiver falando mais coisas, eu vou falando aqui, tá? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Então, eu estava perguntando ao Espírito Santo o que ele queria que eu falasse, e o Espírito Santo começou a ministrar algo no meu coração sobre essa palavra. De primeiro momento, quando a gente pega essa palavra para ler, esse texto, se a gente pegar ele para ler por ler, a gente não vai entender tanta coisa como o que tem, né? Se você parar para estudar, né, e perguntar para o Espírito Santo e entrar no profundo, essa parte, esse texto de 2 Reis 5, que fala da lepra, ela traz muito, muito aprendizado, ela traz cura, realmente, e ela nos mostra para nós mesmos, ela mostra o que tem dentro do nosso coração. E aí eu comecei a estudar um pouquinho para poder entender aquilo que o Espírito Santo estava falando ao meu coração. E o que eu entendi? Que aqui no primeiro versículo, ele fala do primeiro senhor dele, que é o rei, né? Quando fala aqui sobre o rei, o senhor, o primeiro senhor fala de rei, do rei. Mas se a gente prestar atenção, quando fala de senhor, ele está em minúsculo, que é o rei. Mas quando fala do Senhor, o Deus eterno, fala de maiúsculo, Senhor em maiúsculo. Então, eu entendo que é o Senhor, o nosso Deus, né? Então, quem dava a vitória para Naamã era Deus, o nosso Senhor, que dava a vitória para ele. Só que Naamã, ele não enxergava dessa forma, né? Ele não glorificava a Deus, ele não reconhecia o Senhor como aquele que dava a vitória para ele. Mas ele achava que a vitória vinha dele, daquilo que ele tinha conquistado, daquilo que ele tinha lutado, porque se a gente parar para perceber, ele era comandante do exército. Ele não era um soldado, um civil, ele era um oficial, ele era um comandante, ele comandava um exército inteiro. Então, se a gente parar para imaginar o quanto Naamã lutou para chegar nesse ofício, nesse cargo de comandante do exército. E a palavra também fala que o rei dele, o rei da Síria, que era o Ben-Hadad, ele reconhecia Naamã como... Ele honrava Naamã e ele respeitava Naamã. Então, olha só a visão que Naamã tinha. Provavelmente ele pensava, o rei me honra e o rei me respeita por causa daquilo que eu faço, porque eu consigo.
eu ganho as guerras, eu levo todo o exército a fazer aquilo que eu acho que tem que ser feito. Então, ele não reconhecia Deus na vida dele. Ele não reconhecia que a vitória vinha através de Deus, que era Deus que dava a vitória para ele. Ele achava que era pelo poder da força dele e conhecimento dele. E essa era uma das lepras de Naamã, né? A arrogância dele, a soberba dele, né? Mas eu consigo entender também que se ele é um homem respeitado e honrado e ele é comandante, eu também consigo entender que ele era um homem bem-sucedido, né? E mais a palavra fala que ele ficou leproso, ele contraiu a lepra. E o que eu entendo? Primeiro, que a lepra, naquela época, ela não tinha cura, né? A lepra, ela era bolhas, bolhas, ferida, ela causa inchaço. E eu entendo que depois da guerra, depois da vitória da guerra, é que Naamã contraiu essa lepra, né? Ou até ali na guerra ele já poderia estar tendo as primeiras feridas, né? Só que ninguém sabia da lepra de Naamã. Ninguém sabia, só ele sabia. Isso era um segredo que ele teve com ele, porque a lepra, ela era conhecida como impura, né? A pessoa era impura. Quem contraía a lepra é porque era impura, é porque era pecadora. E quem contraía a lepra, ela tinha que ser tirada do meio do povo, do meio da família, né? Ela tinha que ser retirada da sua cidade. Ela não podia mais ter contato com aqueles que ele convivia, né? Naamã, como ele era um comandante, com certeza, quantas pessoas leprosas ele já não tinha visto, né? Com certeza, Naamã sabia como era tratado um leproso, que quando a pessoa ela se tornava leprosa, ela tinha que sair do meio da sociedade, no meio da sua família, né? Ela não poderia mais permanecer junto. Então, eu fiquei imaginando, eu comecei a imaginar Naamã, né? Naamã, um homem guerreiro, um homem comandante daquele exército, né? Reconhecido pelo rei. Imagina, eu comecei a imaginar, né? Toda essa desenvoltura de Naamã, todo o esforço que ele teve, tudo que ele passou para chegar num cargo desse, amizade com esse rei, porque se o rei honrava ele e respeitava, com certeza eles criaram um laço, eles tinham amizade, né? E eu comecei a imaginar o desespero de Naamã, porque enquanto Naamã estava com a armadura, ninguém estava vendo a lepra dele, né? A lepra permanecia escondida, ninguém sabia. Mas Naamã começou a entender, eu imagino que Naamã começou a passar por uma doideira, né? Dentro dele. Porque o que eu vou fazer? Não tem cura, né? Se alguém souber, eu vou ser excluído de tudo aquilo que eu levei uma vida inteira para construir. E o meu dinheiro não compra, né? Porque eu imagino o Naamã um homem muito bem-sucedido. Olha o cargo que ele tinha diante do rei. Imagina o rei com um homem desse, um comandante desse que trazia vitória. O que o rei não faria pela vida de Naamã, né? Então, eu comecei a entender, imaginar tudo isso, o desespero de Naamã, de saber que tinha o rei do lado dele, de saber que tinha dinheiro, mas que nada disso comprava a sua saúde. Nada disso comprava a sua saúde. Eu acredito que ali era o começo da lepra dele, porque imagina, gente, se você está com um corpo leproso, cheio de feridas e bolhas, com uma armadura que eu imagino, né? Eu nunca vi uma armadura, só vi a armadura de filmes, eu imagino que aquilo deve ser uma coisa pesada, uma coisa que fica arrastando no teu corpo, então imagina se ele tivesse cheio de ferida, ele não conseguiria ficar com aquela armadura, né? No corpo dele. Então, por isso eu acredito que era no começo da lepra dele. E só que Naamã, ele escondia essa armadura, essa lepra com armadura. Mas a armadura, ela pode até esconder a lepra por um tempo, mas é só por um tempo que ela vai esconder. Ela não vai conseguir esconder por muito tempo a lepra de Naamã. Então, Naamã, ele começa a entender que ele precisa de ajuda. E eu comecei a imaginar a amizade de Naamã com o rei, né? Comecei a imaginar na minha mente aqui, pequenininha,
o rei e o Naamã conversando, e Naamã chegando numa situação de que precisava confiar em alguém para contar aquele segredo dele, porque a armadura não ia esconder muito tempo aquele segredo daquela lepra. E Naamã faz o quê? A palavra de Deus diz que Naamã conta para o rei. E eu fiquei pensando, nossa, para o rei ele contou, corajoso, né? E aí foi da onde eu entendi que ele e o rei tinham uma intimidade, tinham uma amizade. Porque, gente, para contar para o rei que ele estava com lepra, imagina, eles tinham que ter uma intimidade, uma amizade, um amor entre eles, né? E olha só o que eu entendi disso. Isso me trouxe um aprendizado muito grande. Isso me trouxe um aprendizado de que para quem eu conto a minha vida? Para quem eu conto o meu segredo? Para quem eu conto a minha história? Em quem eu tenho confiado? Porque se Naamã, ele vacila nesse momento e ele confia em alguém que não deveria confiar, eu imagino, vamos imaginar agora a gente dentro da igreja, dentro de uma igreja, e vamos imaginar que eu tenho essa lepra e eu conto que eu tenho essa lepra para Elô, mas a Elô, ela só parece ser minha amiga, mas na verdade ela não é a minha amiga. Na verdade, ela quer me ver pelas costas. E o que ela faz? Ela vai e conta o meu segredo para um, conta o meu segredo para outro, e conta o meu segredo para outro. E isso poderia ter destruído a vida de Naamã. Então, Naamã, ele foi muito sábio em ter escondido isso para ele. Ele escondeu, ele guardou esse segredo para ele. Eu imagino que somente a esposa dele sabia dessa lepra. Mas ele pensa o quê? Que ele precisa da ajuda de alguém. Ele precisava contar para o rei, até porque o rei confiava nele, né? No comandante. Então, ele pensou o quê? Eu vou contar para o meu rei. Então, isso me traz um ensinamento para quem eu tenho levado a minha vida, para quem eu tenho contado a minha história, para quem eu tenho contado o meu segredo. Não é para qualquer pessoa que eu possa abrir. Porque se o Naamã conta para alguém que não deveria contar, toda uma vida do Naamã, tudo aquilo que ele lutou para conquistar, poderia ter sido destruído, porque Naamã ia ter que sair do meio da sociedade, ia ter que sair do meio do seu povo, do meio da sua família. E eu comecei a imaginar tudo isso. E Jesus, isso me levou na palavra, que Jesus, ele tinha 12 discípulos e ele amava todos, mas tinha um que Jesus era, né, o xodózinho dele, que era João. E a palavra também nos fala que um amigo é melhor que um irmão. Então, a gente precisa realmente ter um amigo, uma pessoa que a gente confie, que a gente possa contar, mas é uma pessoa que a gente sabe que vai guardar as nossas costas. Não é para qualquer pessoa que quer nos dar rasteira e aproveitar um momento de tristeza, um momento de, né, que eu preciso de uma mão e ganhar uma facada pelas costas. Então, a gente tem que observar isso. Jesus, ele tinha 12 discípulos, ele amava 12, mas tinha um que era João, que era o xodózinho dele, né? Então, isso nos ensina, a gente tem que prestar atenção em quem a gente tem confiado, em quem a gente tem contado nossos segredos, né? A gente tem que prestar atenção nisso, isso é muito importante. Imagina, né, se Naamã tivesse contado para qualquer outra pessoa que não fosse confiável, né? Naamã teria sido expulso do meio deles e teria perdido tudo aquilo que ele levou uma vida inteira para construir. Eu acredito que nesse momento que Naamã precisa chamar o rei e conta para o rei, eu acredito que nesse momento começa a cair o orgulho, a arrogância, a soberba e a prepotência de Naamã, porque ele começa a ver que ele precisa de alguém, né? Ele precisa de alguém, mas ele ainda não reconhecia Jesus. Ele ainda não reconhecia Deus na vida dele. Ele foi para onde? Ele foi para o rei. E Deus, eu acredito que Deus, ele usa a lepra de Naamã para mostrar Naamã para ele mesmo. Ele usa a lepra dele para mostrar para ele mesmo, para mostrar para ele o que tinha dentro do coração dele. Porque Naamã, porque, gente, é muito fácil a gente olhar para o erro do irmão. É muito fácil a gente apontar
o irmão. Porque aquele dali é isso, porque aquilo ali faz aquilo, porque aquele é um pecador, mas eu nunca olho para mim. A palavra fala que primeiro a gente tem que tirar a trave dos nossos olhos para depois querer tirar a trave do olho do irmão. Então, isso nos ensina que a gente tem que olhar primeiro para dentro da gente, o que tem dentro da gente. O que ainda tem dentro da gente que precisa ser limpo? Qual é a lepra que tem nos paralisado? Então, eu entendo que eu comecei a entender que o Senhor, ele nos mostra para nós mesmos. E Deus é tão misericordioso, ele é tão maravilhoso, que ele quer alcançar Naamã. Porque, na verdade, quem dava vitória para Naamã era Deus. Então, se Deus é que dava vitória para Naamã, então Deus tinha algum propósito na vida dele. E Deus queria tratar Naamã, queria quebrar ele, para mostrar ele para ele mesmo. E aí, o que Deus faz? Quando Deus tem um propósito na vida da gente, ele move céus e terras para chegar a nos levar no ponto que ele quer que a gente esteja, que é nos limpar. O Senhor, ele quer nos limpar. Ele não pode habitar num corpo sujo, num corpo leproso. Ele precisa que o corpo esteja limpo para o Espírito Santo habitar. O nosso corpo precisa estar limpo, né? A gente precisa estar limpo, precisa santificar esse corpo. Então, o Senhor, ele move céus e terra para fazer o quê? Que se cumpra a vontade dele na nossa vida. E o que acontece? Nessa guerra, eles pegam uma menina, que não é divulgado o nome dela na Bíblia, mas eles pegam uma menina, eu imagino uma menina de 7 anos, a minha mente, tá, gente? Eu estou aqui conjecturando aquilo que eu fui recebendo e fui imaginando, e na minha mente essa menina teria uns 7 anos, de 7 a 8 anos, e eles pegam essa menina e eles levam essa menina como escrava. Eles tiram ela de Israel, do meio do povo, do meio da família, e levam para a Síria, para servir a mulher de Naamã. Gente, olha que Deus é esse. Essa menina, ela poderia ter ido para qualquer outra casa, mas o Senhor levou ela para dentro da casa de Naamã. Porque Deus tinha algo para fazer naquela casa, naquela vida, naquela família. E eu comecei a imaginar aquela menina. Eu me coloquei no lugar daquela menina. Eu falei, como assim? Eles vão lá, eles guerreiam contra a minha nação, destrói a minha nação, destrói a minha família, a minha casa, e como assim eles me trazem como escrava, como serva, para ficar dentro da casa desse homem que é meu inimigo? Ele é meu inimigo. A família de Naamã é minha inimiga. Eu pensando comigo, porque era assim que eu pensaria. Agora me tiraram lá do meio da minha família, do meu povo, para servir os meus inimigos. Eu escrava, serva dos meus inimigos. Se fosse eu, estou falando a Janaína, o que eu ia fazer? Eu ia querer que esse homem morresse. Eu ia dizer, sabe o que mais? Quando eu descobrisse que ele era leproso, porque provavelmente essa menina, ela descobriu que ele era leproso, ela soube que ele era leproso. Mas, se fosse a Janaína lá no lugar dessa menina, eu ia desejar a morte desse homem. Eu ia dizer, sabe o quê? Tem mais é que morrer. Bem, maldito. Guerreou contra a minha nação, contra a minha família. De repente, até matou toda a família dela. A gente não sabe. A palavra não fala. Mas houve guerra entre a Síria e Israel. Essa menina foi trazida de lá. De repente, mataram toda a família dela. E eu comecei a me colocar no lugar dessa menina. E começou a me gerar um nojo da cara desse homem. Como assim que me trouxe para dentro da casa dele ainda, me trouxeram para cá, né? Só que, gente, ela não foi assim. Sabe por quê? Porque ela conhecia Jesus, ela tinha a pureza de Jesus dentro dela. Ela tinha um amor dentro dela de Jesus. Ela já tinha sido contaminada pelo amor dele. Ela não poderia agir da forma que a Janaína agiria. A Janaína, quê? Eu ia rir todo dia quando eu visse a lepra dele crescendo. Cresce mesmo, mata de uma vez, matou a minha família. Essa é a Janaína, tá? A velha criatura. Porque não, depois dessa palavra eu estou sendo lavada e limpa. Glória a Deus por isso. Mas essa menina, ela fez a diferença na vida de Naamã. Essa menina, ela foi movida de compaixão e amor pela vida de Naamã, pela família de Naamã. O que essa menina fez? Eu acredito que para Naamã, ele já não via mais luz no fim do túnel, mas essa menina, através da palavra dela,
ela levou vida de novo para Naamã. Ela deu uma palavra de esperança, uma palavra de fé. Essa menina, ela deu uma informação correta para Naamã. Ela fala, se Naamã conhecesse Eliseu, o profeta Eliseu, ele seria curado. Ela deu um destino para Naamã. E Naamã soube aonde ir. E eu acredito que ali caiu mais um pouquinho da lepra de Naamã, tendo que se humilhar e voltar lá em Israel, naquela nação onde ele lutou contra, onde houve destruição, choro e dor, muito derramamento de sangue, porque eu imagino uma guerra dessa forma, né? Mas ele fez o quê? Ele se humilhou e foi até lá. Eu não sei quanto tempo levou da Síria a Israel, gente, eu não estudei isso, eu não cheguei nessa parte, mas eu imagino que foram dias e noites de Israel, da Síria até Israel. Eu acredito que muitas vezes ali Naamã teve que acampar, passar por dias de chuva, de sol, de calor, de tudo isso. Imagina o comandante, né? E eu acredito que ali caiu mais um pouquinho da arrogância e da prepotência e da soberba de Naamã, tendo que ouvir uma criança, uma menina, uma serva, que na mente dele, ele poderia ter pensado como a Janaína, né? Essa menina era para querer a minha morte, mas não, ela está me levando para um lugar que eu posso ter cura e ser livre disso. E aí, Naamã resolve crer na palavra daquela menina. E ele deu o primeiro passo de fé. Ele montou a equipe dele, os oficiais, os cavalos, e foi em direção a Israel à procura de Eliseu. Quando ele chega lá, né, na casa de Eliseu, Eliseu não está nem aí para Naamã. Eliseu não vai nem receber Naamã. Eliseu só fala, vai lá e manda ele se banhar 7 vezes naquele rio lá e ele vai ficar curado. Gente, eu comecei a imaginar essa cena. Os oficiais escolhidos, né? Eu imagino que foram escolhidos a dedos, assim, os oficiais que o rei confiava, porque Deus o livre se alguém descobrisse que Naamã estava leproso, né? Então, eu imagino que esses oficiais foram escolhidos a dedos, assim, pessoas de confiança. E aí eu fiquei imaginando, gente, a cara de Naamã, a vergonha e a humilhação que Naamã passou quando Eliseu nem na porta apareceu. Já parou para pensar? Um comandante do exército, gente. A humilhação que ele passou, o Eliseu, um profeta que não era ninguém, né? Ele nem conhecia, não sabia nem quem era. Não vi nem na porta para cumprimentar. Ele esperava o quê? Com certeza ele esperava que Eliseu ia se prostrar diante dele, o comandante do exército, que acabou de ganhar a guerra, né? Não. Eliseu simplesmente vai lá, se banha naquele rio 7 vezes e vai-te embora que tu vai estar curado. Ele passou por muita humilhação, gente, porque ele era o comandante, ele era um homem arrogante, ele era um homem soberbo, ele achava que ele podia tudo, que ele estava acima de todo mundo. Eu imagino Naamã um homem muito arrogante, muito nojento. Eu imagino ele dessa forma. Mas Eliseu deu a ordem, vai lá e se banha. E o que Naamã fez? No começo, Naamã quis resistir, né? Ele teve aquela resistência. Mas ele resolveu obedecer. E foi lá se banhar naquele rio. Quando o Naamã resolve obedecer, ali mais um pouquinho cai, né? Cai o orgulho. E aí, eu imaginei o rio sujo. Porque Naamã fala, como assim? Naquele rio podre, sujo? Lá onde eu moro tem rio limpo, águas claras, né? Azulzinha, verdinha, águas boas. Por que eu vou me banhar nesse rio podre? Aí eu comecei a imaginar o rio. Eu falei, Espírito Santo, o que será esse rio? Por que esse rio? Porque realmente, né? Naamã tem razão, tem tanto rio bom para se banhar. Por que se banhar num rio podre? E o Espírito Santo falou para mim, sabe o que é esse rio podre? O rio podre é o que tem dentro de vocês, é o que tem dentro de ti. O rio podre é quando tu tem que entrar lá dentro e olhar para dentro de ti e ver o que tem dentro de ti. Isso é o rio podre. É tu aceitar aquilo que tem dentro de ti. Essa é quem tu és. Arrogante,
prepotente, soberba, orgulhosa, nojenta. Eu disse, Espírito Santo de Deus, meu Pai. E eu comecei a entrar dentro desse rio. Meu Deus do céu. É tão fácil a gente julgar o irmão, né? É tão fácil a gente julgar as pessoas. Ah, aquele dali é um ignorante, aquele dali é um... Gente, mas quando a gente olha para dentro da gente, quando o Senhor leva a gente a olhar para a gente mesmo, para ver o que tem dentro da gente, dói. É doído. E eu acredito que foi isso que aconteceu com Naamã. A palavra fala que Eliseu mandou ele se banhar 7 vezes dentro daquele rio. O número 7 significa perfeição. Significa cura perfeita. Gente do céu, eu fiquei imaginando Naamã naquele rio sujo. E aí eu acho que ali o Senhor começou a mostrar ele para ele mesmo e a capa foi caindo. Toda a armadura de Naamã naquele momento, ela foi desmanchada pelo Senhor naquele momento. Quando o Naamã, eu acredito que quando o Naamã ele resolveu dar o primeiro passo, que foi o de fé, de crer na palavra daquela menina, de acreditar que tinha algo, que tinha alguém, né, que podia curar ele. Ali começou a gerar a obediência. E quando a gente se move pela fé, a gente crê que tem um Deus que ele pode todas as coisas e que a gente obedece a palavra do Senhor, a gente começa a ser transformada, a gente começa a ser curada. E a cura, ela começa a vir de dentro para fora. Por isso que o Senhor, ele nos mostra para nós mesmos. E deixa eu ver aqui uma parte. Eu passei uma noite que eu não conseguia dormir antes da palavra, ontem, eu passei uma noite que eu não conseguia dormir, o Espírito Santo começou a falar comigo, porque eu comecei a perguntar para ele, Espírito Santo, o que tu queres que eu fale? E o Espírito Santo começou a falar. E durante a madrugada, o Espírito Santo começou a me... Eu falei, mas o que seria a pessoa leprosa hoje, né? Como que tu me mostra a pessoa leprosa hoje, Espírito Santo? E o Espírito Santo falou assim, Janaína, você sabe a pessoa que ela mente? Eu falei, eu sei. Aí ele falou assim, pois é, a pessoa quando ela mente, ela cai num vício tão... É um vício tão vicioso na mentira que ela mesma passa a acreditar naquilo que ela fala. E o que acontece? As pessoas que estão ao redor dela já sabem que ela é mentirosa e não acreditam mais no que ela fala. Então, ninguém mais quer ficar perto dela. É como se fosse a lepra. Ela começa a ser excluída do meio da sociedade, porque todo mundo sabe que o que só sai da boca dela é mentira. Ninguém acredita mais no que ela fala. Aí eu falei, meu Espírito Santo, que forte. Daí ele falou, pois é, a mesma coisa a pessoa quando ela é fofoqueira. Eu falei, Deus, fofoqueira, Espírito Santo, pois é. Quando tem 2 ou 3 pessoas conversando e chega uma pessoa que ela já tem a fama de ser fofoqueira e está conversando eu, a Suzana e a Fábio. Se a Miriam já tem uma fama de ser fofoqueira, quando eu e a Suzana e a Fábio a gente está conversando, no mesmo momento que a Miriam vem de encontro com a gente para o assunto. Por quê? Porque a Miriam não é uma pessoa confiável. Tem lepra, a lepra da fofoca. E aí, a Miriam, como ela é fofoqueira, ela começa a ser exclusa do nosso meio, porque ninguém mais confia na Miriam. Ninguém mais vai falar mais nada para a Miriam, porque a Miriam é fofoqueira. Assim, e eu falei, nossa, Espírito Santo, e isso na madrugada, e o Espírito Santo foi me trazendo. É a pessoa que faz a confusão, a contenda. Ninguém quer estar perto dela. Isso é uma lepra. Por quê? Todo mundo começa a excluir ela. Ninguém mais convida ela para mais nada, ninguém mais quer estar perto dela. Por quê? Porque ela é uma pessoa que ela faz confusão. Ela é contendeira, ela faz confusão com tudo. Isso é lepra. E eu falei, meu Deus, Espírito Santo, que forte. E ele falou, isso é para vocês verem como a lepra, ela hoje ainda, ela está no meio do povo. Hoje ainda a lepra está no meio do povo. Não só mais como ferida, né? E aí eu comecei a pensar assim, Deus, então foi isso que tu fez comigo? Porque eu vou contar algo para vocês que aconteceu comigo. Teve uns dias atrás, não faz muito tempo, tá? Não tem nem um mês isso. A minha pastora sabe disso, eu chamei ela para conversar sobre isso.
Eu passei um dia que eu passei raiva. E eu não me reconheci, gente. Porque realmente tinha acontecido algo para me causar uma ira. Mas acontece que não foi uma ira, foi raiva. Eu passei um dia inteiro com raiva, gente. Eu passei o dia inteiro com um ódio tão grande dentro de mim que eu não estava me reconhecendo. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E eu passei o dia inteiro com raiva, gente. Raiva. Sabe que? Muita raiva. E eu não tinha nem motivo para sentir aquilo. Tinha acontecido algo, mas não para sentir aquilo que eu estava sentindo. Era para ter se irado e ter passado e pronto. E foi tão forte o que aconteceu comigo que, quando chegou de noite, eu já não aguentava mais estar com aquele sentimento dentro de mim. Eu fui para dentro do meu quarto, comecei a orar. E eu falei, Espírito Santo, por favor. Gente, me desculpa, mas eu vou me emocionar. Porque é muito forte isso. Eu falei, Espírito Santo, por favor, me mostra o que tem dentro de mim. Porque não é normal eu estar sentindo isso. E o Espírito Santo falou assim, tu quer saber realmente? Eu falei, eu quero. Eu quero saber o que está acontecendo dentro de mim. Eu quero saber por que eu estou sentindo isso. O que é isso, né? O Espírito Santo... Ai, coisa linda. Ele é muito lindo. Ele falou assim, então pega uma caneta e um papel e comece a escrever. Gente... Ele começou a falar o que tinha dentro de mim. Ele falou, tu quer saber o que tem dentro de ti? Eu vou falar e você vai escrever. E ele falou, você tem raiva? Eu escrevi raiva. Você tem ódio? Você tem ira? Você tem mágoa? Você tem rancor? Você tem falta de perdão? Gente, vocês não têm noção. E eu fui escrevendo no papel, letra, palavra por palavra, e eu me assustei. Eu falei, Deus, como que isso está dentro de mim? Porque eu tinha criado uma armadura, gente. A gente vai criando armadura dentro da gente, uma capa, né? Uma capa de santidade, a pessoa que ora, a pessoa que jejua, a pessoa que lê a palavra, né? E quer esconder aquilo que realmente sente. Porque não é errado a gente sentir. O errado é a gente abafar, esconder e criar uma máscara de que está tudo bem, de não procurar ajuda, assim como Naamã fez, pegou uma pessoa que ele confiava, uma pessoa que podia ajudar ele, assim como Deus fez, que colocou aquela menina diante de Naamã para dar uma palavra, para dar um apoio, para dar uma luz no fim do túnel, e às vezes a gente acha que a gente não precisa falar. Eu não preciso falar o que eu estou sentindo, eu não preciso falar o que eu estou passando. Simplesmente eu me calo e guardo aquilo dentro de mim, e aquilo gera uma raiz de amargura, e aquilo gera uma lepra dentro da gente. Gente, vocês... Eu podia falar todas as palavras que o Espírito Santo me falou, de tudo aquilo que estava dentro de mim, mas vocês podem imaginar, porque eu fui escrevendo. E conforme eu fui escrevendo, eu falava para o Espírito Santo, eu não quero isso. Eu não quero sentir isso. Eu não quero isso dentro de mim. Eu quero que o Senhor me limpe. Me limpa disso. Eu não quero ser isso. Eu não quero ter ciúme. Eu não quero ser invejosa. Eu não quero, Senhor. Me lava. Vem com os teus rios, Senhor, de águas vivas e me limpa. Eu quero ser limpa para que tu possas habitar dentro de mim. Porque eu sei que o Senhor não habita em corpo, em coração sujo, leproso, não habita. E essa carinha bonitinha no vídeo, ela tinha um coração podre, amargurado, rancoroso, invejoso, ciumento, arrogante. E era isso que tinha dentro de mim. E o Espírito foi falando e eu fui escrevendo. Gente, eu cheguei a me afogar porque eu não acreditava tanta podridão que tinha dentro de mim. E aí eu entendo por que o Senhor fez eu trazer essa palavra hoje. Porque a gente tem que olhar para dentro da gente. A gente tem que parar de olhar para as pessoas e apontar o erro, o pecado das pessoas e ver e pedir para o Espírito Santo mostrar. Eu convido a vocês a fazer isso, a entrar dentro do quarto de vocês e pede, ele vai falar, ele vai mostrar.
E eu acredito que esse momento foi um momento de cura e de limpeza na minha vida, porque eu falava para ele, Deus, eu não aceito sentir isso, eu não aceito ser assim, eu não quero, eu quero que o Senhor me limpe. E eu fiz um ato de fé com o Senhor, eu falei, eu vou pegar essa folha e eu vou rasgar ela inteira, e assim, quando eu rasgar ela inteira, em pedacinhos, Senhor, tudo isso que o Senhor me mostrou, que está dentro de mim, vai embora, porque eu não aceito, eu sou tua filha, eu sou tua serva, eu quero ser limpa, eu quero ser transformada, eu não aceito mais ser a mesma velha criatura, eu quero ser uma nova criatura em ti, Jesus. Eu não aceito, Espírito Santo. Eu não aceito. E eu comecei a entender. Gente, eu nem sabia ainda dessa palavra, porque isso vai fazer um mês que aconteceu, eu acho, né, pastora? Que eu chamei a pastora para conversar sobre isso. Eu falei, pastora, eu tinha tudo isso. Ela até olhou para mim, ela falou, sério? Ela falou, gente, a pastora chegou a olhar para mim e falou, sério, Jana? Eu falei, é verdade, pastora. É isso que o Espírito Santo mostrou que estava dentro de mim. Essa é a verdade. Então, assim, eu convido a vocês, gente, é doído, porque a gente não aceita. É difícil para a gente aceitar. Né? É muito difícil para a gente aceitar o que tem dentro da gente, a podridão que a gente carrega. Hoje a Adri falou que as coisas a gente recebe já desde pequeno. E uma das coisas que o Senhor falou comigo nessa tarde, quando a Adri falou, e muitas vezes eu falo, né? Eu sou tão difícil de passar por papel, eu não consigo, né? A inferioridade, achar sempre que o outro é melhor do que eu, achar sempre que o outro faz e eu não consigo, isso vem de infância. Foram palavras que foram lançadas na minha vida que hoje reflete dessa forma. Eu achar que eu não posso, eu achar que eu não consigo, eu achar que o outro é melhor do que eu. A rejeição é uma lepra. A rejeição, a pessoa se sentir rejeitada. Gente, qualquer pessoa, ninguém precisa me amar. O Senhor me ama. O Senhor me ama. Eu estou nessa vida de passagem. Eu não preciso agradar ninguém, eu preciso agradar o Senhor. Os meus olhos têm que estar nele, o meu coração tem que estar nele. E são lepras que elas vêm desde a infância. O cuidado do falar as coisas para a criança, de largar uma palavra sobre a vida da criança. Seu burro, tu não consegue memorizar isso aqui, tu vai ter prova. A criança vai criar uma vida inteira como se ela fosse uma burra, como se ela não conseguisse fazer nada. E eu criei isso dentro de mim. Isso virou uma fortaleza dentro de mim. A rejeição virou uma fortaleza, a inferioridade virou uma fortaleza, a mágoa virou uma fortaleza, e tudo isso eu vim orando, Senhor, quebra essas fortalezas dentro de mim, eu não aceito isso. Eu não quero mais isso, eu não aceito. A falta de perdão, a falta de liberar perdão e de perdoar, isso é uma lepra. Gente, e foi isso que aconteceu comigo. E quando o Senhor começou a me trazer a palavra de Naamã e me mostrar tudo o que, na verdade, tinha dentro de Naamã, que a lepra de Naamã era o que tinha dentro dele, a soberba dele, o achar dele, que ele achava que ele que conseguia, era pela força dele, era pelo entendimento e conhecimento dele que ele conseguia, mas nunca foi, sempre foi Deus. Quem dava as vitórias de todas as guerras para Naamã era Deus, não era ele não conseguia nada se não fosse Deus. E assim somos nós. A gente não consegue nada, a gente não alcança nada se não for o Senhor na nossa vida. Tudo que a gente faz é por ele, é para ele. A gente não consegue nada, a gente é um nada, né? Para Deus nós somos muito, nós somos o amorzinho dele, imagina nós sem o amor de Deus. Nós somos eu imagino, né? Uma coisa linda de Jesus. Eu imagino que nós somos assim. E olha só, hoje nós somos mulheres separadas, a gente está aqui ouvindo, parou o nosso mundinho, a gente parou de fazer tantas coisas para estar aqui. Imagina o amor do Senhor pelas nossas vidas. Quando Deus me mostrou para mim mesmo, não foi fácil. Não foi fácil eu chamar a Fábio e falar. Não foi fácil. Hoje eu estou aqui me mostrando para vocês o que realmente aconteceu comigo.
Se eu fosse a velha Janaína, eu jamais falaria. Jamais. Quem eu? Não, eu sou boa. Deus me livre. Eu sou a boazinha. Não, gente. Não. Deus está me curando. E através dessa palavra, foi mais uma cura. Foi mais uma limpeza que o Senhor tem feito. Porque quando eu terminei de ler essa palavra e comecei a pedir para o Espírito Santo me dar entendimento dessa palavra, me dá discernimento, Senhor. Fala comigo, me mostra. Eu passei uma madrugada inteira. O Espírito Santo me ministrando, eu comecei a entender o que ele tinha feito lá atrás comigo. Para poder hoje estar aqui falando que a lepra, ela está dentro do nosso coração. E a gente tem que cuidar. A gente tem que ir para os pés do Senhor e falar, Senhor, me mostra aquilo qual é a lepra que tem me paralisado, o que tem me parado, o que tem feito eu ter medo. O medo é uma lepra, o medo paralisa. Eu falei, Senhor, eu não quero ser paralisada, eu quero me mover com a tua nuvem, fazer a tua vontade, o teu querer, porque eu sei que não é para mim, é para ti, é para que o teu nome seja louvado e glorificado. Então, eu falo para vocês, não é fácil, tá? Não é fácil olhar para dentro da gente e ver o que tem dentro da gente. É muito fácil falar as qualidades, muito fácil. Mas quando passa para falar aquilo que não é bom, aquilo que não presta, ninguém aceita, ninguém quer. A gente quer que fique ali escondidinho. Não, essa parte aqui vai ficar escondidinha. Eu nunca me esqueço, quando eu tinha uns 7 anos de idade, eu achava que eu podia confiar na minha avó. E aí, quando acontecia algum problema, eu ia contar para ela. Eu chegava para ela e falava, avó Chica, aconteceu isso, isso, isso. Sabe o que a minha avó fazia? A minha avó ia lá e falava para todo mundo aquilo que eu tinha contado para ela. Sabe o que como que a Janaína era chamada? De a letrada. A Janaína era chamada de fofoqueira. A Janaína era chamada de bocuda, faladeira. E isso criou algo dentro de mim que, quando alguém está falando algo, eu prefiro não estar perto. Sabe quando alguém está contando algo para alguém, eu prefiro não saber? Porque eu criei um medo tão grande de... mas foi a Janaína, sabe? E isso criou algo dentro de mim, eu prefiro não saber. Porque meu Deus, tudo era Janaína, eu apanhava. Eu confiava na pessoa errada. Porque em vez dela me ajudar, em vez dela me botar no colo e dizer, filha, fica tranquila, vai dar tudo certo. Isso vai passar, isso é só um momento. Não, ela não fazia isso. Ela ia lá, fazia a fofoca toda, fazia a confusão toda e a Janaína passava por ruim. Eu era uma criança. E isso me machucou muito, me feriu muito. Então, eu parei para pensar hoje, quem que a gente tem sido para quem está perto da gente? A gente tem sido uma amiga de guardar as costas, de alguém vir contar um segredo e isso ficar para você e você tentar ajudar? Ou você tem saído correndo e já ido lá na outra e, fulana falou isso, isso, isso. Será que eu tenho sido essa menina que foi uma porta de luz para a vida de Naamã, para a cura, né? Será que eu tenho sido essa pessoa que eu tenho levado a palavra de Deus, falado do amor do Senhor, tranquilizado uma pessoa que precisa de uma palavra de paz? Ou eu tenho sido uma tormenta? Ou eu tenho sido a confuseira? Ou eu tenho sido aquela que prefiro fazer o mal dessa pessoa, para que eu possa até dar uma rasteira nela e me passar por boazinha? Quem que eu tenho sido? Quem realmente eu sou? E é isso, gente, que eu tenho para falar hoje. E eu agradeço pela oportunidade. Eu posso orar rapidinho aqui, antes de... É uma oraçãozinha só assim, que eu escrevi aqui. Eu peço ao Senhor que nos lave nesta noite. Que as águas dele que limpam, que purificam, que transformam, que curam, que ela venha sobre nós hoje. Que a gente possa se parecer mais com Jesus. Que tudo aquilo que a gente vier a fazer seja para glorificar o nome dele. Que a gente diminua, que a gente morra, para que ele viva em nós. Eu quero que o Senhor me mate, que o Senhor tire tudo, arranque tudo, toda a raiz, tudo aquilo que não veio dele. Eu peço para que o Senhor arranque das nossas vidas nessa noite, que ele nos lave, que ele venha com um rio dele, com um rio de águas vivas,
que limpa e que nos cura e nos transforma nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Uau, Jana. Uau. Ai, Deus.